Pronto. Boa tarde a todos, a todas, bem-vindos. Queria agradecer especialmente a professora Maia Prado, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pelo convite. A Maia é a professora querida que trabalha com a gente já há um tempinho. E a gente vai conversar juntos aqui hoje. Muito obrigada, viu, Maia? Uma apresentação muito breve da Maia. E aí eu vou deixar ela à vontade para conversar, aí ela vai explanar, em seguida a gente abre pergunta. Só para lembrar, essa atividade aqui é do nosso projeto de extensão. A gente abriu os encontros do grupo de pesquisa, nosso grupo de pesquisa, a Maia faz parte, a Thaís, a Pamela. A gente abriu para o público, porque teve uma necessidade grande dos professores aqui de Roraima, principalmente, dessa conversa com a academia, da educação básica, essa proximidade entre universidade pública, universidade privada, educação superior, educação básica. Antes de eu começar a apresentar a Thaís, quer uma palavrinha? Ou é só um oi? Sim, foi engano, quis só dar as palmas. Um oizinho, Desculpa te interromper. Imagina, a gente está junto aqui, a Maia do Mato Grosso do Sul, a Thaís está lá do Pará, a Pamela está aqui de Bonfim, aqui em Roraima, estamos aqui em Boa Vista. Vão escrevendo no chat de onde vocês estão, enquanto eu faço a apresentação da Maia, da professora Maia, querida, aqui conosco. Bom, professora Maia possui graduação em Letras pela Unesp, né? Tem mestrado em Letras também pela Federal do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, e doutorado em Letras pelo Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Maia sempre estuda Monteiro Lobato, assim, foi um foco dela bastante de estudo. A Maia é professora adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura, atua principalmente com literatura infanto-juvenil, formação de leitor, leitor literário e literatura de língua portuguesa. A Maia vem trabalhando com a gente já faz um tempo, ela fez uma fala no nosso grupo de pesquisa ano passado, foi muito comentada a fala dela por bastante tempo, e a Maia, muito obrigada pela presença aqui hoje mais uma vez. A fala está com você. Gente, obrigada, nossa, que carinhosa a sua apresentação e que carinhosa a recepção, né, de vocês e o convite. Eu fico muito feliz. Obrigada, Raquel, obrigada a todas as participantes, né, do grupo de pesquisa. Thaís está de volta, a professora Pamela, Giovana, e aqui estão comigo minhas duas queridas da graduação aqui, que são a Elisandra, e saiu, quem que era a outra que estava aqui? Esqueci agora o nome. Enfim, depois a Elisandra fala. Mas a Giovana estava aqui, a Isabela. Nossa, está todo mundo aqui, muito obrigada, viu? Então, eu fui convidada para falar, e aí eu já não sabia mais muito, né, o que falar, até perguntei para a Raquel, gente, será que eu falo assim, mais geral, né, de formação de leitor, ou eu pego uma obra em específico e tal? E como eu ando encantada com uma obra, eu ando estudando essa obra, então eu já quero dividir com vocês, tá? Eu vou aqui compartilhar, deixa eu ver aqui, o que eu posso, acho que uma janela, nossa, e agora? Onde que tá? Ah, sim, é esse aqui, vamos ver se eu venho com ele aqui, né? Isso. Tá, eu vou compartilhar uma outra janela, veja se mudou aí, por favor. Ó, eu vou pôr a capa, vocês estão vendo a capa? É porque eu não estou vendo vocês agora. A capa. Sim, vemos a capa. Ok, tá. Então, esse é o livro que eu esses últimos 2 meses eu tenho pensado muito sobre ele, né? Eu fiquei sabendo por acaso do livro, através das redes sociais, né? E como o Diogo Carneiro, o autor, é daqui de Campo Grande, né? Daqui do estado do Mato Grosso do Sul, e fala sobre o Pantanal e tudo mais, eu fiquei muito interessada, né? E então pedi para vir o livro e tal, daqui a pouco eu apresento para vocês o projeto editorial, que eu acho bastante importante, a gente pensar esse projeto, enxergar esse projeto editorial, mas basicamente o livro é esse daqui, né?
É um livro, eu não vou mostrar aqui na câmera agora, porque ele nem está comigo, ele está com a minha filha. Está fazendo sucesso o livro, né? Então, só para vocês verem aqui como que é a diagramação, como que é, né, como são os desenhos, né? A belezura que é, aqui é o desenho do ipê branco, né? Porque o título é A Ordem do Ipê Branco, e é um desenho, assim, parece feito em aquarela, e depois ele foi digitalizado, sabe? Então, é uma coisa muito preciosa a ilustração, né? Eu já conto a história, mas aqui só para vocês sentirem como que o livro é recheado das ilustrações. A cada página, é rara a página que tem só texto, né? A grande maioria das páginas estão ilustradas, eu vou passando aqui para vocês e dando uma olhada, né? Da riqueza que essa ilustração, gente. Eu fiquei, assim, completamente apaixonada pela ilustração. Claro que na história tem um mistério, né, que é esse ser aqui, e deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho ou se eu vou estragar a coisa. Vamos ver, e aí vou mudando, né? Então, às vezes tem um desenho que pega meia página, às vezes a ilustração é a página inteira, às vezes a ilustração é página dupla, né? E a gente tem todas as aventuras aqui dessa simpática capivara que se chama Nheco, né? Porque o Mato Grosso do Sul tem uma região que chama Nhecolândia, né? Então, é muito característico daqui do lugar e tal. Então, por aqui, a gente vê a riqueza da ilustração, tá? Dá tempo da gente passar mais um pouquinho, porque eu acho que é melhor a gente mostrar do que eu ficar falando ou analisando essa obra. A gente tem que curtir, né? Olha lá, a gente está com, com os marcadores de texto aqui, enfim, né? As marcas de leitura, né, As Maia? marcas de leitura, meus alunos adoram as minhas marcas de leitura, porque dá muita dica, né, de como a gente está lendo a obra. Enfim, olha, tem todos os seres do Pantanal, aqui o tuiuiu, né, o que a gente viu agora há pouco? O jacaré, né, e eles são todos, assim, heróis de capa e espada, sabe? Vocês já viram, né, que tem espada e tal, o navio, né, ó. E, enfim, a história toda envolta em mistérios, em magia e tal, umas cidades, assim, super bacanas, né? E, enfim, aqui é a cobra, né? A sucuri, que é ela é composta como uma feiticeira, né? Muito interessante isso, porque inclusive ela foi perseguida também, né? A gente tem aqui uma ilustração bastante diferente, que é o seguinte, por que ela é diferente do resto das ilustrações? A primeira vez que eu li o livro, eu fiquei muito intrigada. Falei assim, como que pode, todas as ilustrações têm um tom, e de repente a gente tem 2 ou 3 ilustrações em outro tom? Isso tem uma explicação, né, muito coerente dentro do livro, porque aquela cobra que a gente acabou de ver, que é a dona Nida, ai, meu Deus, esqueci o nome dela, como que pode? Enfim, essa cobrinha, ela é muito sábia, ela escreveu um livro sobre a Ordem do Ipê Branco, e esse livro, então, traz estas ilustrações, certo? Então, portanto, essa ilustração é diferente porque pertence a um livro diferente. Então, são camadas narrativas, né? Um livro ilustrado, e dentro dele, né, entra outro livro ilustrado, provavelmente, claro, com outras ilustrações. E são muito lindas essas outras ilustrações também, mas a gente vê que são desenhos com contornos mais definidos, com cores mais vivas, né? Todas as ilustrações são do autor Diogo Carneiro, tá? E aí a gente continua, né? Um papo super gostoso ali, numa cena que é muito característica do Pantanal, né? Só que aqui, em vez dos cavalos, os bois atrás da cerca, a gente tem aqui a avestruz, né? Que bicho é esse? É ema? Avestruz? Ema. E aqui vai servir de montaria para eles, tá certo?
em uma determinada aventura. Então, a gente vê que aqui o desenho é mais fluido, né, mais, sem contornos muito precisos e tal, mais puxando para aquarela, né. Bom, aí tem, gente, é muito engraçado, porque tem um jacaré que quase morre afogado, né, imagina, jacaré morre afogado, é um absurdo, né. Mas, enfim, é esse daqui, que é um outro herói, né. Essa onça aqui, ela é um mistério, né, ela aparece assim meio, o leitor fica meio surpreso de encontrar com essa onça, e a princípio a gente não sabe quem é exatamente, mas depois a trama vai se diluindo, né, vai se mostrando, e a gente percebe, acaba descobrindo quem são, né, esses novos personagens que aparecem, tá? Bom, que mais que eu queria mostrar para vocês, mais para o fim? Claro, a gente tem aqui uma biblioteca, né, é um lugar que tem uma biblioteca que é muito importante no enredo, né, que é guardada aqui por esse animal, não sei quem que era esse exatamente, mas a gente tem aqui o cervo. Esse animal aqui me parece que é o tamanduá, né? Porque a ordem do ipê branco, ela foi criada por esses 3 elementos aqui, o cervo, né? O tamanduá, a onça pintada, 4 elementos, e o tatu, tá? Então, eles originaram essa ordem do ipê branco, que é, enfim, uma organização para a defesa do Pantanal e tudo mais. E a nossa capivarinha aqui está querendo ser um dos soldados, né? Da ordem, não necessariamente da ordem do ipê branco, mas ele quer ser soldado do reino de Pantaican, né? E depois aqui entra essa história da ordem do ipê branco que está sumindo, que está, enfim, está acabando justamente por causa desses seres estranhos que vão aparecendo aí. Né? Então, o Nheco, que é a nossa capivara, ele descobre que tem alguns poderes mágicos, a partir de uma árvore que é dele, que é um ipê amarelo, novinho, né, brotinho. E aqui, então, a gente tem a onça, que é a fundadora, né? Isso aqui é um flashback, tá? Uma lembrança que a oncinha pequenininha tem, né? Essa é a onça fundadora antes de morrer e tal. Bom, aí, a onça filha, né, a herdeira e tudo mais. E, por fim, eles resolvem todo esse mistério do ipê branco, da ordem do ipê branco, né, e não vou procurar, né, fazer força para não dar nenhum spoiler, porque é bastante interessante. Como é uma narrativa de aventura, suspense, tem, às vezes, se a gente vai dar alguma informação, estraga a surpresa na hora da leitura. Mas o muito interessante é que, ao final do livro, a gente tem o Criando Pantaican, que é uma sessão em que o Diogo Carneiro mostra aqui os rascunhos do processo de exploração, das muitas tentativas de erro, até chegar ao conceito final, né? Então, ele começa a fazer os rascunhos, vejam que a capivara era bastante diferente do que chegou no final, né? Ele fez vários esboços, certo? De perfil, de frente, os olhos. O jacaré também sofreu inúmeras alterações até chegar ao que realmente era ali. A onça também foi sofrendo, né? Alterações, e todo esse processo ele vai mostrando aqui nessa sessão, no final do livro, né? Aí, por exemplo, também ele conta que fez esculturas em argila para poder enxergar como que a luz incide, né, sobre os animais em 3D, para ele poder reproduzir essa luminosidade nos desenhos. E aí a gente vê aqui o resultado, né, Primeiro ele faz o esboço com as linhas, né? Depois ele põe as cores básicas. E isso dá um ânimo para a gente, assim, de falar, puxa, acho que eu vou tentar começar a desenhar também, né? Imagina, assim, se a gente está lendo junto com crianças, né? E as crianças acompanham, né, as etapas de criação da ilustração, eu acho que isso
pode ser bastante estimulante, né? Então, ele põe as cores básicas em cima das linhas, depois ele põe a iluminação, né, que são tons assim mais claros para representar a incidência de luz. Depois ele faz o detalhamento e mais a finalização, né? Eu acho que essa parte da finalização ela é toda em computador, certo? Outra coisa também que ele lança mão é um programa que cria as imagens em 3D, né? Então a gente vê aqui a base em 3D, depois o rascunho que vai ser feito em cima da base em 3D, e depois todo aquele processo de colocação das cores básicas, da iluminação e da finalização. Do mesmo modo, em todos os desenhos que a gente, em todas as ilustrações que a gente vê ali. Então, a gente vê desde do esquema primeiro, né, que são linhas básicas, traços, e até, então, a finalização, na qual a gente tem aqui uma né, enorme surpresa para mim foi acompanhar o modo dele contar, né, como é que ele vai montando os desenhos, tá? Então, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Não tem problema a gente parar e ir conversando, ok? Não, sem problema mesmo. Deixa eu só colocar uma coisa que eu tô falando, sem parar. Ainda vou perguntar, Maia. Pergunta. Eu fiquei pensando assim, e a gente vê o processo de criação das imagens dele, né? Como isso é concebido junto com o texto. Junto com o texto, exatamente. Na verdade, ele nas redes sociais, ele explica que ele primeiro fez as ilustrações. Ao longo da vida, porque ele gosta muito do ambiente do Pantanal, dos animais do Pantanal, enfim, ele cresceu ali, né? E ele começou a desenhar, né? E depois as pessoas gostavam do desenho e tal, falavam, vamos criar uma história e tal. E tem outros detalhes também, outro detalhe importante também, que ele também é fundador de uma empresa de games para a internet, né? Então, está muito ligado com o RPG, com os games, né? Com web games e tudo mais. Então, ele tem muito essa vivência, né? Das histórias, das narrativas, né? Que a moçada curte muito. E aí, por isso, então, a partir dos desenhos que ele fez sobre o Pantanal, ele resolveu, então, escrever uma história, né, que se encaixa no conjunto com os desenhos, né, que vai contando os desenhos, né. Na verdade, assim, eu acho que ele foi criando junto mesmo, como você disse, né, porque tem detalhes na história que, claro, só foram ilustrados depois que a história veio, né, veio a lume, tá certo? Esse é o Diogo Carneiro. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Será que eu preciso aumentar? Maia. Tá bom? Tá direitinho. Ok. Vamos ver. Que se eu aumentar muito, daí fica ruim de passar. Bom, então, o Diogo Carneiro, ele é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e desde criança frequentou o Pantanal, né? Ele é apaixonado e inspirado pela flora, criou o universo Pantaican, nos desenhos primeiro. Ele formou-se em publicidade e propaganda, atuou na área por muitos anos, até chegar e decidir que ele queria se dedicar à ilustração. Então, ele ilustrou muitos livros de outros autores e tal, até que ele resolveu fazer, eu vou fazer o meu mesmo, né? Porque ele trabalha com ilustrações e é sócio fundador da Cadabra Games. É muito interessante vocês darem uma olhada também, essa Cadabra Games, eles ganharam prêmios, bem bacana, certo? Então, o projeto editorial, eu achei, assim, bastante impressionante. Né? Em primeiro lugar, a gente precisa dizer que ele tem o apoio da Secretaria de Cultura do Estado, né? Então, ele tem vários apoios aí para poder publicar esse livro, né? Porque é uma edição que deve ser muito cara, porque ela é feita com, acho que é aquele papel mais, parece papel de revista, mas de capa da revista, sabe, mais grosso. Eu não sei o nome do papel, eu esqueci, gente. Se eu não escrever aqui, eu não vou lembrar. E então,
Ele propõe esse trabalho como uma trilogia, né? A gente só tem o primeiro volume da trilogia, ele vai lançar ainda o segundo volume da trilogia, né? Então, a gente tem aqui, através do projeto editorial, a gente pode enxergar essa ambivalência, né? Entre literatura e mercado, entre arte, né, e mercadoria, entre o local e o universal. Então, são noções que estão sempre presentes, tanto no texto quanto nas ilustrações, certo? A gente tem, no caso, se a gente for olhar pela perspectiva da arte, a gente tem as ilustrações, né, muito bem pensadas, muito bem trabalhadas, a partir de elementos do Pantanal Sul-Mato-Grossense, a partir da fauna e da flora, né, do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Então, a gente tem aqui elementos do local, né, do regional aqui, né, do nosso. E a gente tem, por outro lado, uma história, um enredo, que é construído nos moldes das sagas de ficção e fantasia, que, enfim, a moçada adora, né? Os leitores jovens, eles gostam muito, né? Eles consomem muito. A gente às vezes fala, porque o povo não lê e tal, mas a moçada consome, sim. Talvez não consuma o que os professores, né, de literatura queiram que eles consumam, mas eu acho que eles leem, sim. Se for ficção e fantasia, eles têm esse encantamento, né, e eles são, enfim, vendem bastante. Então, o projeto editorial, ele é assim, tem essa obra que é grande, né, o tamanho de um notebook, por exemplo, né, e toda colorida, com muitas ilustrações, que foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco. Além das ilustrações, existe um combo promocional, né, que vem também, além do livro de capa dura, um marcador de texto e 3 gravuras, né, em papelão, em papel mais duro, mais firme, que são muito legais para a gente, por exemplo, colocar em quadros, e muita gente está fazendo isso, né, colocando em quadro para enfeitar escritório, ou enfim, né, ou biblioteca, e tá, por aí, certo? Então, aqui do lado eu coloquei a ilustração, que eu achei super bonita, né, dentro deste volume, né, da capa dura, ok? E há também, né, fazendo parte do projeto editorial, a versão em brochura, com desenhos em preto e branco, né, a gente vê aqui o desenho da cobra e tal. Esta edição, ela está sendo muito consumida pelas escolas, certo? E já tem muitas escolas desenvolvendo projetos a partir desta obra, enfim, né, justamente por conta desse apelo aí ao regional, certo? E nós temos também em e-book, né? A gente pode baixar o e-book, acho que na Amazon, né? E também o site, né, do pantaicam.com.br também leva a gente para os sites de venda do livro em e-book, tá certo? Da obra em e-book. Então, essa aqui é uma das ilustrações que eu falei para vocês que tem virado quadro em paredes ali, ó. Essa também é a segunda, e essa não, essa é só, pelo menos não veio para mim, né? Essa é só a ilustração do IP branco, que é uma ilustração lindíssima. Aqui ela fica meio apagada, mas quando a gente pega o livro e vê, é muito impressionante, muito bonito. Bom, então eu tenho, assim, 2 perspectivas para ler essa obra, né? Eu tenho justamente a perspectiva que eu apontei ali, né, que é a questão da literatura e do mercado. Há uma certa tensão aí, né? Então, vamos pegar primeiro em termos de mercado. A gente viu que é um projeto editorial bastante bem pensado, né? Muito chamativo, muito convidativo. A escolha pelo gênero de ficção e fantasia não é à toa,
né? Ela contribui muito para a aceitação do livro no mercado, né? Então, ela tem esse direcionamento, né? O projeto editorial, ele faz esse direcionamento, certo? E atende muito bem o anseio, né? Da grande maioria dos leitores, que é, poxa, finalmente nós temos uma obra que traz elementos da nossa cultura, e elementos da nossa cultura mesmo, assim, a gente tem também no site um glossário de Pantaican, né? Então, e é um glossário ilustrado. Então, por exemplo, viola de coxo, que é uma viola que aparece, né, no enredo, vem num glossário com a ilustração e um verbete explicando o que é viola de coxo, né? E assim, muitos outros, o tereré, por exemplo, né, que é o mate gelado que se toma aqui no Mato Grosso do Sul, né, tá lá no glossário também. O personagem toma tereré, né, eles fazem rodas de tereré. Então, toda essa cultura do Pantanal sul-mato-grossense está muito presente no enredo, nas ilustrações e tudo mais. Então, esse apelo do local é muito, muito poderoso, né? E, em contrapartida, a gente tem esse direcionamento do Universal pelo viés do gênero textual que ele escolheu, que é a ficção e fantasia, né? Então, ficção e fantasia é um gênero que percorre o mundo todo e que tem exemplares e escritores né, e livros no mundo todo e que tem encantado muitos leitores de diversos lugares, né? E então a gente tem aí esse ponto positivo também. Então, essa mistura do local com o universal através, né, de fauna e flora e cultura locais, né, mas trazido por um enredo, né, de ficção e fantasia, que seria mais universal, está funcionando muito bem, porque a gente tem visto, até é um estudo possível, né, para essa obra, que é a recepção dessa obra, como que essa obra está sendo recebida, né, nas redes sociais, nas escolas, enfim, né, na imprensa e tudo mais, né? Não vi nada específico desenhado sobre isso. E não é uma obra tão antiga, não, tão nova assim, que não possa ter, né? Eu acho que falta gente estudando mesmo, né? Bom, aí a gente tem, deixa eu ver o que eu preparei aqui. Tá, então a gente tem toda essa qualidade, né, de uma obra que encanta, né, de uma obra que as crianças gostam muito de ler, não só as crianças, mas os jovens também, de uma obra que tem tido uma aceitação muito boa dentro das escolas, né, há, por exemplo, projetos em determinadas escolas no Mato Grosso do Sul, que fazem depois, no final da leitura, uma exposição de objetos do Pantanal, ou, enfim, da produção desses, né, dos alunos, né, muito, muito bacana ver o que os alunos têm produzido e têm feito a partir da leitura A Ordem do Ipê Branco, né? Perguntas, gente? Porque agora eu vou passar para uma outra parte, que é a parte, enfim, da leitura literária. Alguém, gente, precisa de ajuda? Tá vendo que a Maia já deu dica, né? Quem precisa de tema para TCC, para mestrado, isso dá recepção da obra, dá um super caldo, né, Maia? Dá um super caldo, dá uma coisa linda, dá mesmo, né? Então, vocês sabem que, eu estou super orgulhosa, a minha filha, eu convenci a minha filha, né? Ela está fazendo ciências sociais e ela tem que escrever o TCC. Aí, então, ela vai observar nesta obra os dados de decolonialidade, né? Então, já tem aí um TCC sendo elaborado a partir, porque eu acho que super rende, né? Vou ver. Né? Enfim, se a gente for olhar, por exemplo, só na ilustração, sem ir para o texto ainda, a gente tem o jacaré com capa, né? Espada. Então, bem ao estilo dos romances de cavalaria, de capa-espada mesmo,
né? O Nheco, que é a capivara, ele quer ser um guerreiro, né? Ele quer ser um cavaleiro andante, né? Ele tem isso. Aí a gente tem todos esses elementos das novelas de cavalaria. Aquela cobra, por exemplo, ela é uma bruxa. O livro que ela escreveu, ela teve que esconder, porque senão ele ia ser queimado em praça pública, bem ao estilo da Inquisição, né? Da época da Inquisição, em que as bruxas eram caçadas, os livros eram queimados, né? Excomungados e tal. Então, a gente tem todo essa conversa aí com a tradição, né, das narrativas. Oi. E dá para ver que não, assim, não sai do nada, né? E que a literatura representa uma sociedade, né, Maia? Sim, com certeza. Todos esses animais aqui, durante toda a obra, a gente tem uma representação da sociedade, né? Enfim, as diferentes níveis sociais, graus de escolarização, né? Por exemplo, o rei do reino de Pantaican é um tuiuiu, mas esse tuiuiu aqui não é o rei, ele é só o barqueiro, né? Então, a partir daí a gente tem, por exemplo, pode ter essa leitura. Bom, é um reino que até essa divisão social, ou, né, as camadas sociais não são tão rígidas, essa hierarquia não é tão rígida, porque se nós temos como rei um tuiuiu e como lá um barqueiro, que depois nós vamos ver um pouquinho da linguagem desse barqueiro, né, tuiuiu também, então, quer dizer, esse tuiuiu aqui, ele pode chegar a ser rei. Diga lá, quem chamou? A Tereza. Diga, Tereza. Oi, boa tarde, professora. Boa tarde. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por estar participando da primeira aula, né, fico muito feliz, né, de ver as professoras, né, pela primeira vez, né, hoje, né, e esse projeto, né, é muito bom, né, vendo aqui, ouvindo, né, a professora explicando, né, para mim é muito bom, né, até eu também queria, né, comprar esse livro também, né, que nem os colegas aí estão falando. Que bom, gente, que maravilha. Parece até que eu estou fazendo propaganda do livro, mas estou mesmo, né? Porque eu gostei tanto, né? Eu acho que todo mundo devia saber que ele existe, pelo menos, né? E a gente sempre tem que ler tudo, né? Obrigada, viu, pela participação, pela pergunta. Então, eu tenho duas maneiras de fazer análise desse livro, desta obra, né? De dois lugares diferentes eu posso falar. Eu posso falar da crítica literária, a partir do ponto de vista da crítica literária, ou eu posso falar a partir do ponto de vista da formação de leitor literário, que acho que é um outro lugar de fala, né? Tem outras preocupações. Então, deixa eu explicar melhor. Se eu falo a partir desse lugar de formação do leitor literário, na minha concepção, o que interessa mais é que o leitor se sinta atraído pela obra, pelo enredo, enfim, né? Pelo livro, pela história, que ele se sinta convidado a fazer a leitura, né? Como fiquei muito feliz com a sua participação, né, Tereza, porque é justamente isso que eu queria falar agora, né? Se cria, né, essa curiosidade no leitor e esse movimento do leitor ir atrás do livro e ler essa história e fruir, né, e curtir essa história. Então, o livro é todo ele nota 10, né, porque eu acho que para os formadores, né, os mediadores de leitura, os formadores de leitores literários, o que interessa é isso, o que interessa é o contato, né, do leitor com a obra, é a aproximação do leitor com a obra, é o desenvolvimento dos jovens como leitores literários, né? E isso não se faz se a gente começa, por exemplo, com textos muito árduos ou muito difíceis. A gente tem que começar com textos que encantem. Pode dizer? Quem chamou? Antônia. Antônia. Oi, professora. Oi. Todo mundo, boa tarde. Boa tarde. Eu vendo esse livro, estou achando muito legal, né, a senhora apresentando aqui ele.
Uhum. E me veio na cabeça, que a senhora sempre perguntava para a gente, nossas apresentações, né? Se a gente acatava, achava que esses tipos de livros serviria para as nossas turmas, né? Sexto, quinto ano. Sim, E eu acho esse um livro perfeito. Tô achando, né? que legal, Um livro que perfeito bom. para a gente trabalhar em sala de aula por conta das ilustrações, toda a Sim, história, né? Todo o enredo. Muito legal, tá? é. Obrigada, era só isso mesmo. Ah, obrigada pela participação, Antônio. Então, se eu estou olhando, fazendo análise desse livro do ponto de vista de da formação de leitor literário, ele funciona maravilhosamente bem, né? Acontece que se eu for, por exemplo, fazer um outro tipo de análise, por exemplo, análise de crítica literária, em primeiro lugar, a gente tem deixado de lado, né, muitos analistas, né, muitos estudiosos, pesquisadores da literatura infanto-juvenil, comentam algumas coisas sobre a ilustração e tudo mais, mas eu acho que ainda falta, né, algum método de análise dessas ilustrações, por exemplo. Então, a gente tem, nessa imagem, a gente tem índices, né, do local e do universal, por exemplo, né. Agora, o fato desses detalhes, desses elementos estarem aqui, isso tem uma significação para a construção da história, né. Quer dizer, esse jacaré, por exemplo, ele tem um chapéu de palha, de pantaneiro, né, mas ele tem capa, né, a capa cheia de moedinhas e tudo mais, ele toca a viola de coxo, que é elemento do Pantanal, mas essa capa é a capa dos cavaleiros, né, que remete às novelas de cavalaria, às histórias de ficção fantasia, né, a mesma coisa da vestimenta da capivara, do nheco, tá? Então, a gente tem esse tipo de análise, né? E aí a gente tem o local e tem o regional, atende aos dois, ótimo, beleza. Mas qual é, então, por exemplo, se eu for olhar a questão da linguagem, aí eu entro já no texto escrito, né? Então, eu preciso fazer a análise da relação, das ilustrações, da relação que tem as ilustrações com o texto. Numa obra como essa, isso é importante. Por quê? Porque a gente sabe que a obra foi criada a partir das ilustrações, né? E que depois de feita a história também houve, né, a criação de mais ilustrações. Bom, aí tem muita coisa que a gente pode analisar a partir do ponto de vista da crítica literária. Eu vou pegar aqui apenas um dos aspectos, tá? Tem muita coisa para ver, mas como a gente não tem, né, 20 horas para ficar falando, então eu vou pegar um aspecto só, que é a questão das vozes que aparecem no texto escrito, né, no enredo, certo? Aqui a gente tem, eu peguei uma ideia, um conceito bakhtiniano do enfoque dialógico, né, certo? Então, a gente tem aqui essa noção de que o enfoque dialógico de si mesmo, quer dizer, quando eu estou pensando com os meus botões aqui comigo mesmo, eu tenho um gênero, né, específico, que é o gênero do solilóquio. Quer dizer, eu estou conversando comigo mesmo, certo? Então, é uma voz que se volta para si mesma. É um diálogo comigo mesmo, certo? É um diálogo consigo mesmo. Esse gênero solilóquio se baseia na descoberta do homem interior, na descoberta de si mesmo, né? E aí as outras pessoas não podem observar, né? Essa percepção de si mesmo, ela é inacessível à autoobservação passiva e acessível apenas àquele que está falando consigo mesmo. Não sei se eu fiz muita confusão para explicar isso. Mas vamos lá ver como é que isso fica, esse conceito do solilóquio, ele aparece no texto. Bom,
aqui a gente tem um trechinho em que o Nheco, ele descobre que tem uns senhores ali que foram atrás dele porque ele tem um objeto mágico que ele encontrou, né? E que interessa muito para essa ordem do IP. E aí a gente está, nesse trecho, esses senhores falam, não, vamos levá-lo para outro lugar, vamos lá para a biblioteca, porque aqui é perigoso, ele corre risco. E o Nheco, que é essa capivarinha, ele escuta isso sem ser visto, né? Ele escuta atrás da porta. Então, e ele fica preocupado, né? Ele fica pensando assim, levá-lo para um templo? Biblioteca das Antas? Segurança? Aí é o pensamento, tá vendo que tá, eu não destaquei muito, mas ele está em itálico no livro, estas 3 perguntas. Em seguida, já entra a letra redonda, né? Já sai o itálico. E aqui entra o narrador falando, Nheco tentava entender o que estavam falando. Aí entra de novo o itálico, ó, o tatu não tirou os olhos de mim desde que chegou, pensou Nheco. Então a gente tem aqui uma alternância de pontos de vista, de perspectiva, né? Uma, que está em itálico, é o que o Nheco está pensando, né? E o que não está em itálico é o narrador falando de fora, olhando para o Nheco. Tá? Então a gente tem 2 pontos de vista misturados, tá? E aqui eu estou indo já para esse análise, né, literária, né? Eu já passei daquele momento de fruição, de gostar do livro e tal, eu vou ter que entender como que é a construção dessa narrativa, certo? Então, pensou Nheco. Aqui, o Nheco continua pensando, ó, será que eles querem me levar? Só que aqui, o escritor esqueceu de colocar itálico. Vocês concordam comigo? Quando o Nheco pensa e faz pergunta, está em itálico, porque é o pensamento do Nheco. E aqui eles esqueceram de pôr, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo um furo, né? Ou uma inconsistência, certo? Muitas vezes isso acontece por N motivos. A história é longa, tem muitas coisas para pensar, quem está criando, a gente mesmo, né? Quando a gente está escrevendo os nossos textos e tal, tem muita coisa que passa, né? Eu acho que foi o caso que aconteceu aqui. Bom, agora volta o narrador em terceira pessoa. Aquele pensamento fez seus pelos eriçarem. Estaria ele em perigo? É terceira pessoa, né? Certo? Ó, é diferente de não tirou os olhos de mim, aqui é primeira pessoa, né? Ao mesmo tempo em que o medo correu seu corpo, um entusiasmo combateu esse medo. Poderia finalmente sair da fazenda. Aqui, tanto um quanto o outro podia pensar isso, né? Tanto o Nheco podia pensar isso, quanto o narrador podia afirmar isso, né? Fazer essa observação. Aí, o que ele podia? Conhecer templos, bibliotecas e aventurar-se por Pantaican. Quem sabe posso encontrar, agora o posso, ó, primeira pessoa, volta o Nheco pensando, e volta o itálico, certo? Quem sabe posso encontrar um mestre pantaneiro para me ter como aprendiz. Não precisaria mais ter que passar por esse recrutamento, ou pelo recrutamento, né? Então, vocês vejam que no nível do discurso ali, né, a gente tem muitas coisas interessantes para ir analisando. A outra questão também que eu vejo bastante interessante, e em vez de ler primeiro a parte teórica, que tirei lá do Cândido, né, eu vou primeiro trazer o trecho, tá? Então, o Tuiuiu, eu mostrei para vocês bastante ali na ilustração, esse Tuiuiu aqui é aquele Tuiuiu que é o barqueiro, não o que é o rei de Pantaican, né? O rei de Pantaican nem aparece na história, a gente só sabe que Pantaican tem um rei que é um Tuiuiu. Bom, mas esse Tuiuiu que participa da história, ele conta histórias, é muito interessante, porque esse Tuiuiu, ele traz a cultura oral, né? Ele traz as histórias de tradição oral, o repertório, né? Popular, tá? Então, como que fala esse Tuiuiu? Eles chegam num determinado lugar e eles têm que pegar um barco para ir numa outra cidade, certo? Então, esse Tuiuiu é quem vai levá-los de barco.
certo? E aí o Tuiuiu conversa com o jacaré e o nheco, que é a capivara. Então, ele escreve assim, oxe. Esse oxe, gente, eu não sei se vocês aí no norte têm essa mania de falar oxe, que não é mania, né, que é um jeito de falar, mas aqui é muito, muito presente, né, todo mundo fala oxe, e a gente fala, né? Tranquilamente o oxe. Oxe, donde vão meus novos amigos com tanta pressa? Vejam como é que ele fala, como é que está representada a fala do Tuiuiu, né? Então, agora vamos pensar em duas vozes distintas. A gente tem a voz do narrador, que a gente já viu um pouquinho, mas aqui tem um discurso direto. Fala. Quer falar? Não? Ó, se precisar falar, pode interromper, não tem problema. Ó, então, a gente tem aqui um discurso direto. É o Tuiuiu falando ele mesmo, certo? É discurso direto. Então, de onde vão meus novos amigos com tanta pressa? Né? Então, a gente tem uma representação da fala regional, né, do caboclo lá do Pantanal, certo? Do pantaneiro, não é caboclo não, é pantaneiro. Estou misturando tudo. Bom, aí passa um trechinho da obra e tem outro trechinho ali no mesmo capítulo. O Tuiuiu olhou para Nheco, que ainda estava um pouco distante, e perguntou para o jacaré. Vejam essa frase, esse parágrafo aqui, é todo ele fala do narrador, e todo ele muito de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Vocês estão vendo? Né? A fala do Tuiuiu é a representação, né, de uma fala regional, e a fala do narrador é a representação da fala de uma pessoa culta, certo? Então, a gente tem aqui um contraste de vozes, certo? A gente tem uma espécie de separaçãozinha. O narrador é aquele que sabe escrever, que sabe ler, que sabe falar direitinho. E o personagem, né? Quando a gente põe ali, quando o escritor põe ele ali com, enfim, fora do padrão da língua, da norma da língua portuguesa, né? Existe um efeito, né? Qual é o efeito disso? É que há uma diferenciação de classe social aí. O narrador é de uma classe social X, o personagem é de uma outra classe social, né? E está trazendo aqui uma fala mais regional ou mais coloquial, tá certo? Bom, aí isso continua, né? Toda vez que o Tuiuiu fala, ele apronta uma, olha, seu amigo não vai com a gente? E quando vem o narrador vem com aquela linguagem toda certinha, né? Tuiuiu notou que Zagaia carregava uma viola de coxo. Aí o Tuiuiu responde, pergunta ainda, né? Pergunta, olha só, esta viagem não vai ter tanta correria quanto vocês estão acostumados. Que tal um modão para nos manter animado? Né? De novo, a gente tem agora uma fala um pouco maior do Tuiuiu, a representação da fala do pantaneiro, ok? Né? Uma representação direta e me parece aqui um pouco caricata, né? Certo? Bom, se a gente for retomar Antônio Cândido no artigo a literatura e a formação do homem, a gente vai ver que o Antônio Cândido, na última parte desse artigo, ele faz exatamente esse tipo de análise, né? Que é das vozes que aparecem no texto literário, né? O Antônio Cândido, ele está fazendo isso, ele está fazendo essa análise em relação às obras do regionalismo, né? Do pré-modernismo da literatura brasileira. Tá? Então, ele vai pegar dois autores, um que faz esse tipo de representação da linguagem, né? E o outro que faz uma espécie de estilização da linguagem coloquial, uma estilização literária. Aí, quando há essa estilização literária, há uma
qualidade literária maior no texto, né? Por quê? Principalmente porque não há uma distinção de classe social. O narrador, quando há uma estilização da linguagem literariamente trabalhada, não há essa distinção. Olha, você é inculto e você é culto. O narrador é culto, o personagem é inculto. Não há isso. Há o quê? Há a coloquialidade como um elemento de valor, como um elemento estético, certo? Não sei se eu me fiz entender com essas explicações, mas eu vou ler aqui só para ver se a gente consegue esclarecer. Vocês querem falar antes? Podem falar. Diga, Joana, diga lá. Oi, professora, boa tarde. Oi, boa tarde. Professora, eu amei até agora, né? Tem pouco tempo que eu estou assistindo a aula, mas eu gostei demais. E eu me lembrei do texto do Guimarães Rosa, Grande Sim, Sertão e Veredas, que acaba tendo essa mistura de vozes que às vezes confunde muito o leitor, né? sim, No caso, essa obra aí, ela é uma obra considerada literatura infantil, não é isso? sim. Para Ela é apresentar para as crianças, juvenil, Mas juvenil. eu não sei não, viu? Porque eu acho que eu, adulta, adorei ler essa obra. Eu acho que serve para os adultos também. Alguém Com disse uma certeza. vez, me ajudem a lembrar, alguém disse uma vez que, assim, literatura infantil é aquela que os adultos também podem ler, né? Porque, ao contrário, não é muito verdadeiro. Mas diga lá, Joana, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Eu só estou querendo, assim, na verdade é só uma digressãozinha aí. Aham, Porque, assim, quando ele tem essa mistura de vozes, né, que foi trabalhada aí a análise a partir do dialogismo de Bakhtin, sim, a gente vê, assim, que seria interessante se o próprio professor fizesse a leitura junto com os estudantes, não é isso? sim, com Porque aí vai certeza. fazendo aquela entonação, sem Sim, levar para não menosprezar a fala do exato, outro, não é isso? exato, exato. E para uma turma que seja um pouquinho mais madura, mostrar, né? Olha, quando o narrador fala assim e o personagem fala de outro jeito, aqui está marcada a distinção, né? Está marcado o eu e o ele. Tá? Esse distanciamento está marcado. Agora, se a gente pega Guimarães Rosa, que não há esse distanciamento, a gente tem uma literariedade, uma qualidade literária maior. Por quê? Porque a gente não tem distinção, a gente tem as pessoas como iguais, né? Não como diferentes, eu sou bom e ele é ruim, entende? Eu acho que é No por caso, aí. no caso, a estilização falada pelo Antônio Cândido, né? Isso, É. isso. Aí, professora, então, bem no início da fala da senhora, e quando eu peguei, eu vi também que a senhora falou assim, que às vezes é bom a gente apresentar para o estudante uma literatura, assim, mais acessível, para depois ele pegar outros textos que sejam mais complexos, etc. Então, mais ou menos esse estilo aí, não é isso? Eu acho que sim. É uma coisa que eu tenho falado muito com os meus alunos da graduação e da pós também, né? Por exemplo, se eu quero que meu aluno chegue um dia a ler Machado de Assis, Dom Casmurro de Machado de Assis, né? Provavelmente um aluno do 8º ano, do 9º ano, ele não vai se interessar por Machado de Assis, é difícil isso, né? Às vezes tem um leitor ou dois leitores numa sala, mas, quem sabe, se a gente trouxer por outra via, né? Por exemplo, e aí eu dou os exemplos, a gente tem estudado alguns textos do Moacir Scliar, que ele escreveu uma obra chamada Ciumento de Carteirinha, né? Que é uma escrita, é uma narrativa criada a partir da narrativa do Dom Casmurro. Né? Então, tem um adolescente que tem uma namorada, que tem ciúmes, que tem isso, que tem aquilo, e é tudo da cabeça dele. Enfim, é um livro fácil, né? Com linguagem mais acessível, mas não barateia, né? Não enfim, não banaliza a literatura. E traz um tema, e traz a discussão para esse leitor jovem, né? E, de repente, a partir de uma leitura dessa, de uma mediação como essa, o nosso leitor, nosso aluno leitor, resolva
ir atrás de saber quem foi Machado de Assis, o que ele escreveu, como que é esse livro Dom Casmurro que todo mundo fala, né? Tá certo? Então, Eu acho que se eu não me engano, é o Moacir Clear também, que escreveu um livro falando do Machado de Assis, que é O Menino e o Bruxo. Sim, Eu acho que foi ele também. É. E é interessante porque parece que ele abre as portas para o leitor ir lá e conhecer esse bruxo. Quem Não é é, esse Joana? bruxo? Não é, Joana? Ele Acho que é mais ou menos assim, eu entendi sim, professora. Ele Muito obrigada, viu? Imagina, que isso. Beijo. Fico feliz com as conversas. Eu fico mais feliz conversando do que só falando, gente. Bom, então aqui só para a gente fechar, aqui tenho naquele texto que eu mostrei para vocês, né, as vozes distintas, né, que esse texto do Diogo Carneiro, agora em 2010, ele foi publicado em 2010, ele mantém um pouco, né, aquela distinção de vozes que o Cândido enxergou lá no regionalismo, tá? Mostra a dualidade estilística predominante entre os regionalistas. O que os regionalistas faziam? Escreviam como homens cultos nos momentos de discurso indireto. O narrador entra com um discurso, né, culto, certo? E procuravam, nos momentos de discurso direto, ou seja, a fala na boca do personagem, reproduzir não apenas o vocabulário e a sintaxe, mas o próprio aspecto fônico da linguagem, mió, né, vai com a gente, certo? Do homem rústico. É uma espécie de estilo esquizofrênico, puxando o texto para dois lados e mostrando em grau máximo o distanciamento em que se situava o homem da cidade, né? Então, o homem da cidade é o narrador, que escreve muito bem, norma culta, certo? E o homem rústico é aquele que é inculto, então é muito diferente do narrador. Como se ele estivesse querendo marcar pela dualidade de discursos a diferença de natureza e de posição social que o separava do objeto exótico que é o seu personagem, certo? No caso de Pantaican, a gente enxerga esse exotismo também, né? Mas a gente enxerga isso. Aí a minha pergunta de pesquisa, né, será que isso é uma nova edição do regionalismo ou do idealismo do romantismo, né, ou da idealização do romantismo, ou é uma nova forma de apresentar, né? Porque se eu for pensar no romantismo, a gente tinha lá o índio, né, o índio Peri, que ele era autóctone, né, é um indígena, mas ele é indígena fisicamente, porque todas as ações, o pensamento, o modo de ser, tudo, né, a personalidade, tudo nele era europeu. Portanto, né, o indígena Peri, ele é idealizado, certo? E ele não representa necessariamente um indígena brasileiro, né? No regionalismo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Alguns autores, né, fazem uma caricatura do caboclo, do homem rústico, né, ou do sertanejo. E alguns autores fazem uma idealização desse homem rústico, dizendo que ele é o herói, que ele é o trabalhador e tal, e tudo mais, né? Mas, hoje em dia, será que é uma idealização? Eu já estou achando que não é bem uma idealização. Eu estou achando que a preocupação aqui é mais, claro, mostra, né, essa distância social, tá? Mas eu acho que a preocupação aqui é mais a divulgação, ou é mais o destaque do que é regional, do que é local, né? Tá certo? Então, aqui para vocês as referências bibliográficas, eu vou passar isso aqui depois para o pessoal, preciso dar uma alterada, um Henrique que eu vi ali, daí eu passo, tá bom? Para as professoras. E é isso, pessoal. Perguntas agora, vamos conversar, que é a melhor parte. Muito legal, Amália. Obrigada. Vai lá, Thaís. Foi a Thaís que estava falando, eu interrompi? Que sucesso, tem um monte de gente, que bom. Chegamos a 45, a Maia, no meio dessa fala. Que fofo, que bom. Muito legal.
Eu achei muito interessante essa diferença que você fez, né? Da formação do leitor literário para o crítico literário, para a gente pensar na sala de aula, principalmente nos cursos de licenciatura, né? Nos mestrados profissionais, a Joana do mestrado profissional também. Não é, a gente não está procurando a boa literatura, não é isso? Está procurando formar leitores. Isso, exatamente. Foi nesse sentido, né? Eu lembro muito do Tzvetan Todorov, do livro que ele escreveu, A Literatura em Perigo, né? Em que ele coloca... Gente, às vezes eu misturo os autores e os títulos, tá? Então, se eu misturar, vocês me falam. Que ele fala uma coisa muito legal ali, que ele fala o seguinte, que a tarefa do professor é uma das mais difíceis que existem, né? Porque ele tem que dominar as ferramentas, mas na hora que ele vai trabalhar, ele tem que esconder essas ferramentas. Eu vou explicar, é assim, quando a gente vai fazer análise de uma obra, a gente tem que entender de crítica literária, a gente tem que fazer essa leitura literária, né? A partir das teorias críticas. Então, a gente tem que ter essa ferramenta teórica. Mas, quando a gente vai para a sala de aula, falar com os nossos alunos, não adianta eu ficar explicando para ele o que é diegese, o que é analepse, prolepse, não adianta, porque a gente tem que exercitar com o nosso aluno a vivência da leitura literária, escondendo essas ferramentas. Mas o professor precisa ter essas ferramentas, né? O professor precisa saber. Ele precisa ir estudando isso devagarinho. Aí não é porque eu não sei que eu vou abandonar, que eu não vou ser professora de literatura. Não, né? Essas ferramentas a gente vai adquirindo aos poucos, com tempo, com estudo, com curiosidade, né? De pouco em pouco a gente chega lá. Formação de uma vida, né, Maia? De uma vida. Não, eu tô, ó, cabelo branquinho já, ó. Eu li bastante. Diga, Joana. Professora, toda vez que eu leio alguma coisa, eu acho que eu estou em débito em alguma coisa de leitura. Sim. Então, assim, a gente nunca sabe tudo. É a prática, é o dia a dia, é você continuar sendo estudante. Sim, É isso. com certeza. Porque eu me lembro que na graduação, eu tive um professor lá na UFT que ele perguntou bem assim, pessoal, a gente está lendo esse texto aqui e tal, e esse aposto aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí todo mundo ficou assim. Aí ele perguntou, gente, o que é aposto? Vocês não sabem o que é aposto? Aí todo mundo ficou mudo, né? Clássico, né? Clássico. Aí, como ele gostava de me perguntar, né, Joana, o que é aposto? A senhora sabe? Imagina se eu sabia? Não. Não sabia o que era. Eu estava na graduação, não sabia o que era aposto. Aí vai caindo a ficha, sabe? Aí você vai aprendendo algumas ferramentas, mas aí você não precisa chegar lá no estudante e dizer que lá no texto literário tem um aposto, tem um vocativo. Sim. Não necessariamente você precisa dar nome aos bois. Não, mas você precisa perceber que ali tem alguma coisa diferente. E que isso tem um efeito. E que isso tem um sentido para a construção de texto. Isso, né? Com certeza. É isso que é ensinar a ler. Com certeza. Ok. A voz para a Thaís, esse momento do grupo de pesquisa aqui, a gente tem professor pós-doutor, doutor, tem calouro do Educação do Campo que chegou agora, e é esse momento de compartilhar tudo, de ver, eu não entendi o que a professora falou, mas pergunta. Eu participei de um grupo de pesquisa com a Maia, que tinha, lá em São Paulo, que tinha vários, tem iniciação científica, né, Maia? A Maia estava no doutorado, eu estava no meio do mestrado, e é esse espaço que a gente tem aqui, para perguntar mesmo. Isso. A Thaís com a mão, a Morena... Aliás, muito, muito legal essa abertura de espaço, né, enfim, de troca, né, de todas essas trocas, é muito importante. Lendo na novela do Pantanal. Eu estou lendo aqui as conversas aqui, gente. Oxente, a Joana escreveu. Muito bem, a gente fala oxente. Acho que a Thaís tem uma pergunta, Maia, e a Morena outra. Vamos lá, Thaís. Joia, Maia, parabéns pela sua fala, que legal te ouvir, né, trazer um livro que, assim, né, é minha seara, né, o texto infanto-juvenil, né, essa
esse jogo da imagem, né, da ilustração, que por vezes tem um peso maior que o próprio texto, né? Aliás, ele é o próprio texto, né? Nem precisava do texto verbal, né? A ilustração diz muito. E aí essa reflexão que tu trouxeste a partir do leitor literário e do crítico, né? É o que eu costumo dizer para os meus alunos. Antes de mais nada, nós temos que aprender a ser leitores, porque às vezes esse aluno chega lá no curso de letras e ele vai precisar ler os cânones, né? Claro, mas não gosta de ler. E aí eu digo, não é sua culpa, né? Porque nós não somos ensinados a ler, né? Em algum momento da nossa jornada, nós perdemos a delicadeza do desenho infantil, né? E passamos para a escrita acadêmica. E aí, pulo é muito, muito, muito rápido, né? O salto é muito grande. exato. E aí não acompanha mesmo. Então tem dificuldade de ler esses textos mais densos. E isso é um problema, né? Então o negócio é como a gente vai fazer esse caminho, né? Então o próprio letramento literário, levar esse aluno à leitura literária, pode se dar por diversos textos, né? E aí tu trouxeste bem o exemplo do Sclia, né? Que é um texto mais leve, né? Não é tão pesado quanto o de Machado, mas que problematiza um tema, né? Que possibilita uma leitura discursiva, né? O aluno pode se colocar suas impressões para sair daquela leitura muito mecânica, né? E é um caminho, né? Nós não temos respostas e nunca teremos, né? São possibilidades, né? Feitas e desenvolvidas ao longo aí da nossa vida, caminhada, da nossa caminhada. Isso, das nossas exatamente. leituras. Muito Sim. bom. Então, diga lá, Morena. Morena, quer falar? Minha xará é brava também. Boa tarde. É um grande prazer estar participando dessa aula. Como a colega falou, né, a gente nunca para de estudar. A vida é uma escola. E por que não dar continuidade nessa vida dentro da sala de aula? Né? Onde nós aprendemos todos os dias. Uma das coisas que a colega acabou de falar, o interesse pela leitura. Isso aí vem de dentro, cabe a nós. Hoje em dia, como que eu posso dizer? O ser humano está tão focado no celular, está tão focado em ler no silêncio, que a língua muitas vezes já não está sabendo interpretar as palavras certas. De tão rápido que ele lê e de tão focado em ler no pensamento. As palavras, pronúncias já não estão saindo corretamente. Eu tenho observado muito isso, né? E pelo fato também da leitura, muitas vezes o sotaque também da fala, que finda atingindo ali na escrita, né? Os livros literários, eles são como alimentos. Eu vejo assim, eles como alimentos. Eles abrem a porta do conhecimento, porque você fica ali para você ler só a introdução. Aí você já acha interessante essa introdução, né? Da introdução você lê mais um capítulo, e mais um tópico, e assim por diante. Quando você se dá conta, você já leu o livro todo, né? E ali é que vai nascendo o desejo. Nós temos a literatura é como uma planta. Você regra ela através da leitura. Exato. E quanto mais você regra, mais cresce o conhecimento. Exato. Olha que interessante, né, que você trouxe essa fala. Eu acho que essa percepção é muito importante, né? Quem fala que sabe tudo de um assunto, a gente tem que desconfiar. Ninguém sabe tudo de nada, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Eu só sei que nada sei, né? É bem assim. Bom, enfim, com relação à leitura, ontem, eu queria até dar uma dica ali, eu estava assistindo uma palestra, vou até procurar aqui, de uma professora que se chama Mariane Wolf, de uma universidade da Califórnia. Vou colocar aqui na mensagem.
Tá no YouTube, mas eu não lembro agora, depois eu posso mandar o link. Ela chama Marianne Wolf, ela é estudiosa, ela é neurocientista, estudiosa da leitura. É muito interessante o que ela fala que para a gente aprender a ler, seja em que momento for da vida, que a gente tem que construir uma base. É essa base que nós não estamos sabendo construir para os nossos alunos, né? Então, não adianta a gente, sem essa base, não adianta a gente vir com qualquer outra leitura, por mais rica que seja, ou as melhores das intenções, elas não serão suficientes, porque a gente está esquecendo de construir essa base, né? Que é a base do sentido, do significado das leituras que a gente faz. E ela fala não só a leitura do texto escrito, mas leitura de mundo, leitura de tudo, né? Mas principalmente do texto escrito, porque o texto escrito, ele é mais, ela fala assim que o nosso cérebro, ele tem regiões determinadas para desempenhar algumas tarefas, né? De andar, de comer, de falar, enfim, né? A gente tem... Agora, para a leitura, não existe uma região determinada, né? Então, a gente tem que construir esse mecanismo que vai possibilitar que a gente seja leitor, né? Então, é possível construir leitores, é isso que ela prega, né? Eu achei muito, muito bacana. Acho que se vocês procurarem no YouTube Marianne Wolf, com Y, 2N e Wolf, de lobo, né? Eu acho que a gente encontra fácil, tá? Mas é muito isso mesmo, gente. Obrigada pelas participações. Eu acho que não tenho nem o que dizer mais, né? A não ser que alguém queira. Ah lá, a Pamela já mandou o link. Valeu, Pamela. Então, a gente teve a notícia esses dias, né, de que pela primeira vez, ou como é que era, o número de pessoas que se declaram não leitoras é maior do que o número de pessoas que se declaram leitoras. Isso é um problema, né? Ah lá, a Thaís diz o livro é o cérebro do mundo digital, pois é. Essa questão do digital que você falou é muito interessante, por causa da velocidade, né? O mundo digital cobra da nossa mente uma velocidade que a fala não acompanha. Exatamente isso que você disse, né, Morena? A fala não acompanha. Então, a gente perde essa capacidade de falar. A gente está pensando muito rápido e não está tendo tempo de parar para pensar, para ler, para raciocinar, para argumentar. Tudo isso tem que ser devagar. É incompatível com essa pressa do mundo digital, né? O livro da Wolf é O Cérebro no Mundo Digital, é o livro dela. É muito legal, gente. Fiquei muito encantada. Obrigada, Thaís, pela dica aqui. Olha só, muitos comentários, muito legal. A internet caiu, voltou, ainda bem que ficou todo mundo aí para eu que cair. Que bom. Que bom, estamos caminhando para o final, gente. Então, nós vamos falar hoje. Alguém tem mais algum comentário? Estão mandando mensagem para mim no WhatsApp, a Maia, perguntando onde que compra o livro. Qual deles? A gente falou de todos. O da Marianne Wolf? Não sei, se tem, não sei. Tá traduzido. Não. O livro do Pantaican? No site deles. No site deles. Eu acho que ele está fora de catálogo, esse de capa dura, eu acho que ele está fora de catálogo. Mas o site, que é o pantaican.com.br, deixa eu compartilhar aqui de novo. É esse, cadê? www.pantaican.com.br, certo? Eu comprei pelo site. A minha filha comprou o e-book pela Amazon. Ela comprou no Kindle, né? Kindle,
Olha, mas muito legal a gente pensar nessa formação de leitores. E, assim, uma obra que trata do regional, Mato Grosso, mas como você trouxe do universal também. E para o nosso curso, Maia, licenciatura em Educação do Campo faz muito sentido, sabe? Que bom. Eu pensei isso quando você me chamou, porque eu estava pensando em outra coisa. A gente está conversando faz tempo, né, Raquel, e Thaís, Juliana, tudo mais. Então, a gente está pensando nisso faz tempo. E aí eu falei, não, mas acho que vai, né? Acho que vai falar muito diretamente, né, com as propostas de vocês e tal, porque é muito isso, né? É muito esse olhar aí. Eu não consegui acompanhar, mas tem, né? Vocês tiveram muitos encontros sobre literatura indígena. Eu adoro. Eu tenho trabalhado com os meus alunos, mas não estou conseguindo acompanhar tudo, gente. É muita coisa. É muita coisa. A gente vai compartilhando, vendo o que a gente consegue acompanhar, é isso mesmo. E eu queria aproveitar e deixar um convite para todo mundo aqui. Vou ter uma fala com a Maia ajuda, Maia, dia 30? Não, dia 28. 28, isso. 28 à tarde. Acho que começa às 15 também. Isso. A gente vai falar sobre Monteiro Lobato além do eixo do Sudeste. São Paulo. São Paulo, do Sudeste. Vai ser uma fala muito gostosa. A Patrícia, que esteve com a gente, vai participar também, a Maia, duas professoras de Pernambuco. Vai ser uma fala muito boa. Vou compartilhar com vocês por aqui também. E dá para assistir, né, pelo YouTube, Isso. Tranquilo, dá para interagir, é bem legal. Tem que pelo canal da USP, né? Isso, pelo canal do FEFELESH. Vai sair por lá. Alguém tem mais pergunta, algum comentário? A lista de presentes eu deixei fixada aqui no chat para a gente poder mandar os certificados. Essa atividade faz parte da atividade de extensão, para extensão do nosso grupo aqui. Então, tem carga de extensão, vale hora complementar. Eles estão convidados sempre a participar conosco. Bom, vamos pensando se alguém tem mais alguma pergunta aí, eu já vou agradecendo a Maia. Muito obrigada pelo espaço, por abrir espaço na agenda no fim do ano. Imagina, que isso, é um prazer enorme. Queria participar mais com vocês, mais de perto. Mas a gente vai conseguir ainda. E mais um aviso importante, a gente está organizando aqui, Moema estava por aqui também até agora, pouco, não sei se está aqui ainda. Nosso primeiro seminário do grupo vai ser um evento online em abril, todos convidados já. Estamos fechando a data certinha e estamos organizando. A galera que participa do grupo, quem precisar de informação, pode perguntar para a gente também. Vai ser uma atividade bem boa. A Maria Eduarda pergunta aqui se vai ser pelo YouTube a nossa palestra sobre Monteiro Lobato, vai ser pelo YouTube, canal da USP, canal da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a gente chama FEFELESH, né? Isso. Mas aí acho que a Raquel pode passar depois o link, né? Nas nossas redes sociais, a gente também vai disponibilizar o link do YouTube. Vai ser dia 28, 3 da tarde também. Muito legal. Ótimo. Gente, então vou encerrando a atividade por aqui, vou interromper a gravação, deixando o meu obrigado, né, para a Maia que está com a gente, mas para cada professor que está com a gente aqui hoje.